a tia Messia trouxe uma história bem legal para vocês. Hoje a nossa história fala da Páscoa. Mas deixa eu perguntar, vocês sabem qual é a verdadeira história da Páscoa? Olha, hoje nós vamos falar da verdadeira história da Páscoa. Você pode estar me perguntando, tia Messia, por que você está com um cordeirinho? Afinal, o que a Páscoa quer dizer com cordeiro? Não era para a senhora estar segurando um coelhinho? Não, crianças. É muito bom comer ovos de chocolate nessa Páscoa, né? Que eu sei que vocês gostam e a tia Messia gosta também. Mas a Páscoa, a verdadeira história da Páscoa não tem nada a ver com coelho, e sim com cordeiro. Isso mesmo, o cordeiro. A tia vai contar a história da Páscoa que está registrada lá no Antigo Testamento, quando aconteceu a primeira Páscoa. O povo de Deus, crianças, estavam sendo escravos lá no Egito pelo malvado faraó. O povo não aguentava mais ter que trabalhar. Eles já estavam cansados daquela escravidão. Então eles oraram a Deus pedindo uma salvação, alguém para os libertar. E Deus, crianças, mandou Moisés. Moisés foi enviado por Deus para salvar o seu povo da escravidão do Egito. Quando Moisés já estava bem grande, crianças, Deus falou com Moisés e disse: Moisés, você foi escolhido para ir no Egito salvar o meu povo daquele faraó malvado. E Moisés, crianças, ele ficou um pouco assim, meio, será que eu consigo, Senhor? Mas o Senhor prometeu que estaria com ele em todo o tempo. Então ele tomou coragem e foi em nome do Senhor e falou com o faraó. Faraó, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, mandou um recado. Falou para você deixar o povo dele ir embora, para você libertar. Ele não quer mais que o povo dele seja escravo aqui no Egito. Crianças, mas Faraó, ele não obedeceu à voz de Deus. Deus mandou 9 pragas, mas mesmo assim Faraó continuou com o coração endurecido. Foi preciso Deus mandar a 10ª praga. Foi aí, crianças, que aconteceu a primeira Páscoa. Isso mesmo, Deus falou para Moisés: Moisés, fala para o meu povo pegar um cordeiro, sacrifique esse cordeiro, pega a carne do cordeiro, assa no fogo e come com a sua família. Mas Moisés, fala para o povo pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta. Isso mesmo, porque o anjo vai passar. E a casa que não tiver sangue nos umbrais da porta vai matar o filho primogênito. Crianças, filho primogênito é o filho mais velho, é o primeiro filho daquela família. Quando Moisés deu o recado para o povo de Deus, o povo rapidamente se consagrou, pegou o cordeiro, sacrificou o cordeiro, pegou a carne do cordeiro, assou no fogo, comeram a carne do cordeiro e o sangue fizeram igual o Senhor tinha mandado. Passou nos umbrais da porta, como se fosse uma tinta, pintou com o sangue do cordeiro os umbrais da porta e ficaram trancados dentro de casa, quietinho. Quando foi na hora exata, Deus mandou o anjo passar pela terra do Egito. O anjo foi. Quando ele viu aquela casa que tinha sangue nos umbrais da porta, ele não entrou. Mas quando ele chegou no palácio do faraó, que não tinha sangue do cordeiro nos umbrais das portas do palácio, o anjo entrou, crianças, e matou todos os primogênitos, todos os filhos mais velhos daquela casa, daquele palácio. Inclusive, crianças, o filho do faraó, o faraó malvado, o filho dele morreu. Quando o faraó percebeu, viu que o seu filho estava morto, ele ficou muito triste, muito enfurecido
mandou rapidamente chamar Moisés. Quando Moisés chegou, ele falou: mande esse povo de Deus embora. Eu não quero ver mais vocês aqui. O meu filho morreu. Foi assim, crianças, com a 10ª praga. Faraó deixou o povo de Deus ir embora. Essa, criança, foi a primeira Páscoa, que significa libertação. Crianças, por isso que a gente falou do cordeiro, não tem nada a ver com coelho. Crianças, nós vamos continuar falando do cordeirinho, mas agora nós vamos entrar na história da Páscoa no Novo Testamento. Crianças, a Páscoa no Novo Testamento conta a história do Filho de Deus que veio nos salvar. Isso, nos salvar do pecado. Jesus veio nos libertar do pecado. Desde o dia em que o homem comeu do fruto lá no Jardim do Éden, eles eram amigos e se tornaram inimigos de Deus. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, com o seu grande amor, enviou o seu único Filho Jesus para vir a este mundo para nos salvar, nos libertar do pecado. O Senhor Jesus cresceu, operou milagres e maravilhas. Crianças, as pessoas amavam o Senhor Jesus. Olha, quando ele entrou em Jerusalém, as pessoas fizeram uma recepção muito linda. Olha que lindo, ficaram gritando hosanas ao rei, bendito seja Jesus. Criança, mas o propósito do Senhor Jesus não foi só curar, operar milagres e maravilhas. O propósito dele foi de vir a este mundo para nos salvar. E ele sabia que para nos salvar era preciso ele derramar o seu sangue para nos livrar de todo mal. E crianças, quando estava se aproximando o dia de Jesus ser morto na cruz, ele se reuniu com os seus discípulos, os seus amigos, para participarem da ceia. Isso mesmo, criança. Ali ele partiu o pão e serviu aos seus discípulos. A mesma coisa ele fez com o vinho. Ele serviu, repartiu para os seus discípulos. E ali, crianças, ele lembrou para os discípulos, falando que já estava próximo o dia dele ser morto lá na cruz do Calvário. Isso mesmo, crianças. E ele falou para os discípulos: olha, todas as vezes vocês se reunirem para participar da ceia, é para se lembrar da minha morte na cruz. Esse pão representa o meu corpo e o vinho representa o meu sangue que foi vertido na cruz. Os discípulos ficaram tristes, né? Mas era preciso isso acontecer, crianças. Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele foi crucificado. Tudo isso, criança, ele passou por nos amar. Ele sofreu, ele apanhou, xingaram o Senhor Jesus, mas ele suportou tudo por amor a mim e amor a você. Crianças, sepultaram Jesus, tiraram o corpo de Jesus e colocaram no túmulo. No terceiro dia, crianças, Maria Madalena foi ao túmulo. E quando ela chegou, ela teve uma grande surpresa. A pedra do túmulo estava removida, afastada. E quando ela entrou lá dentro, não tinha mais o corpo de Jesus. Jesus havia desaparecido. Ela ficou meio perturbada. Aonde colocar o corpo do meu mestre? Mas quando ela saiu, ela encontrou um anjo. E o anjo falou para ela: Maria, por que você está procurando vivo entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. E Maria se lembrou do que Jesus havia dito, que ele iria ser morto, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E crianças, foi isso que aconteceu. Jesus ressuscitou.
apareceu para os seus discípulos. Ele ficou alguns dias ainda aqui com os seus discípulos, conversando com os seus discípulos. Mas quando chegou o momento certo, criança, ele teve que se despedir. A palavra de Deus diz que Jesus foi subindo ao céu e os discípulos ficaram olhando até que um momento as nuvens o cobriram e Jesus subiu para o céu. Mas criança, esse mesmo Jesus que subiu, um dia ele vai voltar para nos buscar. Criança, a Páscoa não é coelhinho. A Páscoa é o Cordeiro. Jesus, ele é o Cordeiro. É como esse cordeirinho, crianças. Lembra lá na primeira Páscoa, no Antigo Testamento, que foi preciso sacrificar um cordeiro e o sangue do cordeiro passar nos umbrais para poder libertar o povo de Deus que estava sendo escravo? E Jesus, ele veio a este mundo e como cordeiro foi morto na cruz do Calvário para nos salvar. E o sangue de Jesus é que nos limpa de todo o pecado, crianças. Louvado seja Deus. Então, Páscoa não tem nada a ver com coelhinho. Páscoa é Jesus. Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito bem, crianças. Espero que vocês tenham gostado e aprendido qual é a verdadeira história da Páscoa. Não esqueçam, hein? Jesus é a nossa Páscoa. Um beijo, crianças, e até a próxima!